oportunidade, sonho, e outros irmãos que aí estão. Então, que maravilha que assim fosse. Mas o mínimo que você tem que ter em mente, tem que ser uma pessoa que professe a mesma fé que a tua. Não vai procurar alguém com julgo desigual. Talvez você vai me dizer: não, mas eu conheço, não é, a irmã fulano de tal, a irmã fulano de tal, que conhecia alguém que não era da igreja, era alguém de outra coisa, criou outra coisa, mas arrastou, trouxe ele para a igreja. Mas eu quero lhe dizer, não use esse princípio na tua vida. É muito mais fácil às vezes você ser levado do que a outra pessoa o trouxer. Então, um princípio bíblico e básico para você: primeira coisa, procure alguém que no mínimo professe a mesma fé que a tua, ou seja, creia em Cristo Jesus como Salvador da tua alma, que seja temente a Deus e que guarde os seus preceitos, porque assim o fazendo, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida, a tua trajetória, você vai ser bem sucedido na terra dos viventes. Então, assim nós observamos que Jacó o fez. Jacó pegou o conselho do teu pai, algo que muitas das vezes nos dias atuais, às vezes a correria cotidiana, aquilo que faz parte da geração Z, da atualidade, às vezes não parar para ouvir os seus pais, ouvir aqueles de uma idade um pouco mais avançada, onde muitos se perderam a reverência, se perderam o carinho, a admiração. Mas é o que eu sempre carrego: a igreja é o lugar aonde ela é o exemplo para tudo. Então, quando você querer ou buscar alguns exemplos, você tem que ter a igreja como fonte primária. Então, quando você quiser falar de amor, a fonte primária tem que ser a igreja. Quando você quer falar de perdão, a fonte primária na prática, não apenas na teoria, na prática, é a igreja. Quando quer de falar de reverenciar os seus pais, os de mais idade, a reverência tem que ser a igreja. E assim devemos nós carregar na nossa vida, independente da nossa idade, saber que devemos obediência aos nossos pais. E isso mesmo a Bíblia nos orienta, porque a Bíblia nos diz que assim o fazendo, o Senhor prolongaria os nossos dias sobre a face da terra. Então, quer ser um jovem abençoado, sonhador, que o seu sonho se realize, ser bem sucedido na vida? Então fique com o princípio da palavra do Senhor: honre o teu pai e a tua mãe, e o Senhor vai prolongar os seus dias sobre a face da terra. Princípio de Deus quebrado, consequências desastrosas para a sua vida. Todas as vezes que um princípio de Deus é quebrado, as consequências são desastrosas. E todas as vezes que nós observamos o princípio de Deus, a bênção de Deus, ela corre atrás de nós. Deus é tão maravilhoso, quando nós somos fiéis com a tua palavra, Ele se encarrega das bênçãos chegarem até nós. Ou seja, a gente nem vai em direção das bênçãos muitas das vezes, ela mesmo vem atravessa, ela vem até nós, porque nós somos obedientes à palavra do Senhor. Então, no capítulo 28, a gente observa o conselho, ele assim dizendo, algo me chama. Então Jacó começa a sua trajetória para Padã-Arã, e em determinada parte da sua viagem, Jacó já tem um sonho. Então falamos de José lá na frente, mas se você ler o capítulo 28, você vai ver que Jacó também teve um sonho. E quando ele tem um sonho maravilhoso, um sonho que a Bíblia vai nos narrar, daqui a pouco ele desperta do seu sono, ele observa que o Senhor estava falando com ele, Deus fazendo promessa, que daria para ele aquela terra que ele estava, que era a promessa de Deus já vindo lá de trás dos seus pais. E assim, quando ele acorda, ele cai em si e diz: olha, este lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. E o versículo 17 do capítulo 28 chama atenção, ele diz assim: quão terrível é o Senhor. Esse quão terrível aqui talvez não é aquela definição que a gente tem aqui, mas podemos entender como ele dizendo quão maravilhoso e quão deve ser reverenciado o nosso Deus. Ele diz: este lugar é a casa de Deus. Então nós, aqueles que compõem a geração Z, não todos, porque geralmente qualquer um de sã juízo, quando se está falando, ele nunca vai generalizar, mas alguns que fazem parte da geração Z, se esqueceu de que o princípio que Deus continua sendo o mesmo, que Deus continua sendo um Deus terrível, no sentido de que Ele permanece, sendo necessária a sua adoração
e nós dizermos, como no louvor aqui, que Ele é santo, santo, santo para sempre. Então na casa do Senhor não é como a minha e a tua casa. Na casa do Senhor nós não ficamos à vontade, como alguns dizem. Na sua casa você fica à vontade, fica bem, mas na casa do Senhor, o princípio de Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, ainda que eu faça parte da geração Z, ainda assim na casa do Senhor eu tenho reverência. Na casa do Senhor não tenho tempo para poder ficar o tempo todo no celular. Na casa do Senhor eu não fico olhando para o alto, mascando chiclete. Na casa do Senhor eu não fico apenas conversando com um com o outro. Na casa do Senhor eu continuo com o mesmo princípio. O meu propósito é adorar e bendizer o nome do Senhor. Então assim continua. Quão terrível é este lugar, no sentido de que merece toda a reverência da minha parte e da tua parte. Só que tem mensagens nos dias atuais que não fazem mais parte da pregação de alguns, porque a mensagem em alguns lugares, mas eu fico feliz porque ainda hoje, falando com o presbítero, dizendo: nós fazemos parte de quê? De uma Assembleia de Deus raiz. Então eu fico à vontade para pregar uma mensagem dela, porque como nós estávamos conversando, fazemos parte de uma Assembleia de Deus raiz. E assim sendo, irmão, eu tenho certeza que nós continuaremos guardando o nosso pé quando entrar na casa do Senhor. Ainda que eu vou de uma igreja por aí adorar, que todos estejam no celular, que todos estejam falando o que quiser, mas eu continuo adentrando naquele lugar e dizendo: eu vim aqui para adorar, para glorificar, para exaltar. O que fazem da minha direita, da minha esquerda, não me interessa. Eu tenho um escopo: adorar a Deus, glorificar a Deus. O meu elo de sintonia é com o Senhor. Então deixa o teu irmão do lado, deixa a tua irmã do lado. Se ele estiver na mesma sintonia, pode dar a mão nele e dar glorificar a Deus. Se ele estiver em outra sintonia, deixa ele para lá. Liga o teu pensamento no céu. Aqui ou onde você estiver, viemos para adorar e glorificar ao Senhor. A presença de Deus continua sendo a mesma. Deus permanece sendo adorado. E passa a trajetória avançando. E então ele está na sua trajetória. E ele diz: olha, quando ele chega em Padiarã, a história vai nos dizer, levando o seu rebanho para dar água para as ovelhas, um diálogo com os pastores, e daqui a pouco está vindo Raquel. Quando Raquel está vindo, Jacó observa Raquel, faz umas perguntas para as pessoas que ali estavam, e por incrível que pareça, Raquel fazia parte da descendência. Da onde ele estava indo? Vinha da descendência de Labão, irmão de sua mãe. E a gente observa que quando ele viu Raquel, ele, por certo, ele se apaixonou, se afeiçoou em Raquel. Se afeiçoou a Raquel de tal modo, conversando com ali estava, foi parar na terra, na casa de Labão. E quando ele chega na casa de Labão, conversando para lá, se apaixona por Raquel. Na descendência, na orientação do seu pai, a bênção já estava sobre a tua vida, porque ele estava no lugar certo, fazendo aquilo que seu pai tinha orientado. E assim ele diz, faz um acordo com Labão: vou trabalhar 7 anos para poder me casar com Raquel. Então o que a gente observa aqui nesse ponto: tudo aquilo que é valioso é trabalhoso. Tudo aquilo que você quer, que tem uma valia muito grande, isso tem um trabalho. Tudo aquilo que é muito fácil, chega muito fácil, nós temos que ficar bem atentos, porque talvez aquilo que está chegando fácil demais, não é algo da parte de Deus, para a minha vida e para a tua vida. Então vigiemos e oremos, porque talvez aquilo que está chegando muito fácil, não é aquilo que Deus preparou para nós. E ele fez um acordo, queria trabalhar 7 anos, por causa de Raquel, e assim fez. A trajetória diz, trabalhou aquele tempo. Chegou a época de cumprir aquilo que estava determinado, acordado com Labão. E a Bíblia diz que foi feita uma festa. Labão vai e engana Jacó, e em vez de dar Raquel, dá a sua outra filha, por nome Leia, para ele. Quando ele acorda naquela manhã, assustado, porque ele trabalhou, afeiçoado em Raquel, e daqui a pouco está vendo Leia. Toma um susto, vai falar com seu sogro. Seu sogro vai e fala da história. Aqui é comum, nós não podemos passar aquela que é menor na frente da primogênita. Então por isso, ainda que eu combinei com você, aí está Leia, mas não tem problema não, você vai trabalhar mais 7 anos, cumpra aí o período de Leia, e depois Raquel chegará, para que o nosso acordo possa ser finalizado. E assim o fez. Não que ele esperou mais 7 anos, mas passou o tempo de Leia, e assim foi.
E a Bíblia vai nos dizer que quando ele está com Leia, começa a nascer os filhos. Nasce o primogênito por nome Rúben. Aí vai a sequência até o quarto filho, capítulo 29. Até o quarto filho. E Raquel está vendo aquilo de perto, e a Bíblia vai nos dizer no capítulo 30 que ela chega num estágio que ela olha para Jacó e vai falar para Jacó: Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Jacó fica pesaroso de coração, porque Jacó olha dizendo: sou eu Deus para poder lhe dar um filho? O que é que eu aprendo aqui? Ainda que eu possa amar alguém, ainda que eu possa dar a minha vida por alguém, mas existem coisas que ninguém pode fazer por você, existem coisas que só Deus pode fazer. Jacó estava dizendo para Raquel: eu poderia dar a minha vida por você, mas eu não posso fazer isso que você está me pedindo. Mas nesta noite eu glorifico a Deus, porque aquele que tudo pode, aquele que tudo pode fazer, aquilo que Jacó não pôde fazer, mas existe um Deus no céu que está aqui nesta noite para dizer que Ele é fiel e pode fazer tudo aquilo que Ele quer realizar na tua vida. E aí o tempo passa, Jacó com o coração pesaroso, o tempo vai indo, entra na história, não faz parte aqui, mas entra aí, né, as suas duas servas, que também gera, e depois se pula. Aí Rúben vai caçar, Rúben vai fazer, né, a sua colheita, e traz umas mandrágoras, e Raquel se encanta por aquilo. Mas alguém diz que tem alguma coisa especial nas mandrágoras, né? Era algo que, se tomado, era algo que poderia ser fértil, poderia abrir a conceição, enfim, histórias que se contam. Então é só para declarar para você que a gente também sabe de história, mas não é o meu papel aqui contar a história. O meu papel aqui é contar a história bíblica para ela impactar a tua vida, porque tem pessoas que acham que a gente também não conhece história, mas a gente conhece, pastor, a gente também lê. Se ele lê um livro, eu posso te dizer que eu também leio, no mínimo 6, 7 livros por ano, né? Daqui a pouco eu estou lendo o seu livro também, novo, né? Lançamento que vai vir de antes, não pode perder. Compra o livro dele, o livro é muito bom, é a 2ª edição. Você que não leu está perdendo, viu? E então assim observa. E aí então ele diz, né? Toma aquelas mandrágoras, Raquel, toma, e começa novamente a trajetória de Leia. E novamente Leia tem até alguns filhos. Termina em Diná. E aí a Bíblia vai nos dizer que Deus se lembrou de Raquel. A Bíblia vai dizer: Deus se lembrou de Raquel. O que isso quer dizer para nós? Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus, Ele não se esquece da minha vida e da tua vida. A Bíblia diz em Isaías que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas todavia o Senhor diz: eu não me esquecerei de ti. Nesta noite Deus está dizendo para você, Ele não se esqueceu de você. No tempo certo Deus está dizendo, como foi com Raquel, Deus vai se lembrar de você. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo, pode ser nesta noite, pode ser nessa noite que Deus está dizendo: eu me lembrei de você. E quando Deus se lembra de você, Deus, Ele está dizendo que abre a porta para você. O que mais Raquel queria era um filho. E Deus, a Bíblia nos diz que Deus se lembrou de Raquel e deu para ela um filho. Deus, não sei o que você mais está querendo ou pedindo ao Senhor, mas essa noite Deus está dizendo que está lembrando de você. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus abre a ventre de Raquel. E quem é o primogênito de Raquel? José. Então agora, não é que pais que estão aqui, hoje as famílias são menores, mas antigamente as famílias eram maiores. Não é que um pai ou uma mãe gosta mais de um filho do que o outro. Eu não acredito nisso. Eu só tenho uma, não quero outra, é só se Deus mandar. Então eu não vou ter esse sentimento. Eu peço a Deus que não tem, só se for da vontade do Senhor. Mas quem tem mais aí de um filho, né? Alguém às vezes diz que talvez tenha algum preferido. Claro que o pai e a mãe amam todos os filhos iguais, mas alguém diz que tem algum preferido. Eu não sei se é verdade, como eu já disse, né? Não posso ter essa afirmação e não quero ter. Mas algo me chama a atenção, que ele amava Raquel, trabalhou por Raquel, e o primogênito, o primeiro filho de Raquel é José. Ele tinha um carinho especial por José, isso aí é inegável. Não vou dizer que ele gostava mais de José, tinha um carinho especial
com José. Por quê? Ele amava Raquel desde a primeira vez que o viu. Tempo passou, chega o primogênito. A Bíblia diz que ela era estéril. Deus abriu a madre, um milagre. Então, afeiçoou. Depois nasceu mais um segundo. Só que no segundo que nasceu, aconteceu algo. Porque na hora que o menino nasceu, Raquel morreu. Então, peraí, não quer dizer que ele rejeitava aquele menino que nasceu, mas ficou na memória de Jacó. O segundo que nasceu, a mãe morreu. Ele amava. Então todos os aniversários, vamos dizer assim, todo aniversário, nós temos um exemplo aqui, né? O nosso pastor, né, pastor? Dia que o senhor faz aniversário, a mãe estava enterrando a mãe. Então fica na memória dele. Não é que ele não lembra do nascimento dele, mas aquela data ficou marcada na história de Jacó, porque ele ainda que amava o seu filho que nasceu, mas ele também lembrava todas as vezes do nascimento, do aniversário do menino, que a mãe havia morrido, porque ele amava Raquel. Então a gente consegue entender na percepção humana, porque ele tinha um carinho muito grande por José. E assim foi. Tanto é que esse carinho que ele tinha, que o levou a confeccionar uma capa e dar para José. José era diferenciado de todos os outros os irmãos dele, principalmente pela capa. Você poderia não conhecer a família, mas quando estavam todos juntos, José se destacava. Algo nos chama a atenção. Por que é que José se destacava? É porque Deus já tinha escrito no céu uma história na vida de José. Sabe por que tem gente que está aqui nesta noite, que sempre se destaca na multidão? É porque você já tem um projeto de Deus desde o seu nascimento. É porque você tem um chamado de Deus ainda no ventre da tua mãe. Ainda que você esteja numa multidão, Deus sempre vai te trazer em destaque. Não no sentido de se ufanar, de ser melhor do que ninguém, não, é só uma percepção para que todos possam ver que Deus tem um carinho especial pela tua vida, pelo teu chamado, pelo teu ministério, pelo teu louvor, pelo seu instrumento. Deus está dizendo, tem pessoas que Deus tem um carinho especial nesta terra. E José incomodava os seus irmãos. E a Bíblia diz que o pai chama José e diz, vai levar mantimento dos seus irmãos. E a Bíblia diz que ele está indo, fica um pouco errante no caminho. E algo me chama a atenção, porque José está um pouco errante pelo caminho, encontra alguém para poder dizer, não, peraí José, não, você está procurando quem? Não, o caminho é por aqui. Sabe o que isso me ensina? Aquele que tem um chamado de Deus, ele não anda errante. Ele pode até sair um pouquinho do caminho, mas daqui a pouco Deus vai levar alguém até onde ele está, para dizer, não, você tem um chamado de Deus, o seu lugar é aqui, o seu caminho é aqui. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, aquele que tem promessa de Deus pode até ter saído um pouquinho do caminho, mas Deus está dizendo que nesta noite, aquele que tem projeto, tem chamado, Deus está colocando novamente no caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. José sai do caminho. Quando José ponta de longe, os seus irmãos veem José. Chegamos nos versículos que nós lemos aqui. Quando os irmãos de José chegam, capítulo 37, versículo que nós lemos. Quando os irmãos de José veem ele de longe, porque José teve uns sonhos, como sabemos, contava para os seus irmãos, sol e a lua se inclinando sobre ele, os molhos, a história de José. E aí os irmãos de José, quando ele está vindo para trazer a mensagem que o seu pai o disse, é os versículos que diz. A Bíblia nos diz que eles viram-no de longe. Então quem tem um chamado de Deus, irmão, aonde você estiver, você está brilhando. Eu disse aqui, jovens que iniciaram e começando o ano. E é assim, qualquer jovem que aqui está, onde que ele estiver, de longe, você já pode ver ele que tem um diferencial na vida. Sabe qual é o diferencial na tua vida e na nossa vida? É o Espírito Santo de Deus. A gente pode estar lá na escola conversando com todo mundo, mas de longe alguém pode dizer, aquele lá é diferente. Primeiro a linguagem dele já é diferente, porque jovem de Deus, servo de Deus, serva de Deus, a linguagem é diferente. A linguagem é de Tito, uma linguagem sã e irrepreensível. Então já tem uma diferenciação na sua linguagem. Primeiro, não fala palavra chula, porque lá fora no mundo, de 5 palavras que você toca qualquer jovem, 4 é palavrão. Na igreja não. Jovem, se você começar com ele, tem glória a Deus, louva o nome do Senhor, porque o jovem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Ele é luz aqui ou em qualquer lugar que esteja, meu irmão. E também crente, viu, irmão? Porque tem crente também que se esquece que ele é crente. Independente do lugar que ele está, ele continua sendo servo de Deus, exemplo de Deus.
Aí tem gente que esquece, até adulto se esquece que é servo de Deus, e quando está fora do hall, que faz parte do conceito cristão, eles também se esquecem que é cristão. Mas o servo de Deus não se esquece que é cristão não, meu irmão. É como o hippocampus, a linguagem científica, ou a linguagem popular, o cavalo marinho. O cavalo marinho, ele se adequa, irmão. Se ele estiver no oceano azul, ele fica azulado. Se ele estiver em águas verdes, ele fica verde. Mas o crente não. O crente, aonde que ele estiver, ele continua sendo servo de Deus. Pode colocar aqui, pode colocar ali, pode colocar lá, vai continuar sendo servo de Deus aonde que ele estiver. De longe olharam e disseram para ele: lá vem o sonhador. Quem é servo de Deus tem sonho mesmo, sonha mesmo, sonha em estudar, sonha em fazer uma faculdade, sonha em receber um bom salário. E é claro, ele sonha e se projeta para o seu sonho, porque ele não tem que sonhar e ficar parado, não, ele sonha, estuda, pede ao Senhor, e o Senhor vai abrindo as portas. Não, Senhor, é difícil, mas nada é impossível para aquele que crê. Não é fácil entrar na UFS, mas Deus vai abrir a porta. Não é fácil uma faculdade paga, e não é mesmo, irmão, mas daqui a pouco Deus vai abrir a porta. Ainda que a sua família não tenha recursos, ainda que nós não tenhamos recursos, Deus vai abrir a porta e vai fazer a faculdade. Isso é prova, e eu posso testificar como experiência própria daquilo que Deus faz, e é promessa de Deus. Se Deus promete, Ele cumpre, viu, irmão? Pode até não ter dinheiro, mas Deus abre a porta e você começa a estudar assim mesmo, viu? Começa ao fim, faculdade paga e Deus abrindo a porta. É porque Deus é fiel, irmão. Então Deus é fiel na tua vida, juventude. Então seja fiel ao Senhor no pouco, e o Senhor vai te colocar no muito. Está vindo o sonhador. Querem matar o sonhador. Primeira coisa que fazem quando José chega é tirar a capa. Vamos tirar a capa de José. José tem uma identidade. Já nossa memória já está bem florescendo o que é a identidade. A identidade de José era a capa. Então os irmãos disseram: vamos tirar a capa, vamos tirar a identidade de José. Mas só que não adianta, irmão. Aquele que tem promessa de Deus, aquele que tem sonho de Deus, aquele que anda no caminho de Deus, deixa ele levar a tua capa. Ele pode até tirar a tua capa, mas não vai tirar os projetos e o sonho que Deus tem e colocou na tua vida. Tiraram a capa de José, jogaram José na cisterna, tiraram José, venderam José. José foi para o Egito. Pronto, José está no Egito. Quando José chega no Egito, aquele que tem projeto de Deus, não tem problema não, pode te vender como escravo. Aí tem gente que fica preocupado: não, estão me tratando mal, estão me deixando aqui de escanteio, né? Estou sendo levado como escravo. Não se preocupa não se preocupa não, porque podem até te dizer que você é escravo, podem até te vender como escravo, você pode até ficar um período lá trabalhando como escravo, mas daqui a pouquinho Deus vai chegar onde você está, porque você tem sonho de Deus, tem projeto de Deus. Daqui a pouquinho Deus vai chegar. Aí entra o capítulo 39, 40 e 41 de Gênesis. Capítulo 39, José está na casa de Potifar, e a Bíblia diz que Potifar colocou José sobre todos os seus negócios. Mas tem um detalhe, que a Bíblia diz que em tudo a casa de Potifar prosperava. Por causa de quem? Por causa de José. Nem mesmo Potifar sabia de nada que ele tinha, mas ele sabia que era próspero. Sabe por quê? Porque aquele que tem o chamado de Deus, aquele que tem um sonho de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, você pode pegar ele, vender como escravo, mas daqui a pouquinho ele já está na casa de Potifar. Daqui a pouco ele já está numa posição de destaque, porque Deus tem projeto na vida de José. Só que tem uma coisa: quando Deus começa a te exaltar, Satanás aparece. Quando Deus começa a te usar, Satanás aparece para poder destruir o projeto. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aí Deus usa a mulher de Potifar, a história, atacar José. José passa em tudo aquilo, não cede à tentação. José vai parar na prisão. Agora, aquele que foi levado como escravo, Deus exaltou, agora está na prisão. Por quê? Por que José está na prisão? Por causa da sua fidelidade ao Senhor. Então isso me leva a mim, a você, dizendo: eu sou fiel ao Senhor, sou fiel ao Senhor no meu tempo, na minha oração, sou fiel ao Senhor em tudo na minha vida. Deus é primazia na minha vida, e mesmo assim, Senhor, parece que as portas não se abrem.
estou no cárcere. Mas só que Deus, irmão, a Bíblia diz que o chefe do cárcere coloca José como chefe no cárcere. Então note bem, José estava na casa de Potifar, era chefe. José colocado na prisão, agora ele é chefe na prisão. Daqui a pouco um burburinho acontecendo, 2 funcionários do alto escalão do rei está sendo trago, preso porque alguma coisa aconteceu, o padeiro e também, como a Bíblia nos apresenta, e o copeiro. Os 2 chegam, estão presos, contam um sonho para José, e José vai e diz: olha, Deus diz para o padeiro: olha, a sua sentença é, daqui a 3 dias o rei vai te matar. Diz para o copeiro: daqui a 3 dias você vai voltar para o seu cargo. O que é que eu aprendo aqui? Quem é homem de Deus e mulher de Deus, irmão? Ele está na direção de Deus. Daí eu fico preocupado com os profetas dos dias atuais, pastor Neto, que só profetiza bênção, que só profetiza chave de carro, que só profetiza que Deus vai te usar. Mas Deus, Ele usa para tudo isso, mas Deus também usa para poder falar comigo: Leandro, toma uma posição, Leandro, coloca a tua casa em ordem, porque daqui a pouco você vai morrer. E aí quando esse profeta é usado por Deus, aí nós regalamos nossos olhos dizendo: não, esse profeta não é de Deus, esse profeta é da carne. Meu irmão, o profeta de Deus está na direção do Senhor. Então se Deus usar o profeta para a tua vida, para poder te exortar, você olha para o céu e diz: Senhor, se essa palavra é do Senhor, me coloca nos trilhos novamente. Viu, meu irmão? Então, se Deus está usando o profeta para te exortar, ore a Deus, coloca a tua vida no altar, porque quando é bênção recebemos, mas quando é advertência, esse profeta não é de Deus. O profeta de Deus está na direção de Deus sempre, viu? E assim acontece, ele diz: vai acontecer isso, isso, isso. Só que José faz um pedido para o copeiro: quando você for restituído ao seu cargo, que você chegar lá, lembra de mim. Fala lá com o faraó: lembra de mim aqui, eu te ajudei. E a Bíblia diz que no decorrer de 2 anos, o copeiro se esqueceu de José. Aí eu fico imaginando: peraí, o copeiro se esqueceu de José, e se ele tivesse intercedido por José? Como era um funcionário do alto escalão, e se ele tivesse intercedido por José? Sabe qual ia ser a função de José? Auxiliar de copeiro. Auxiliar de copeiro. Então se o copeiro vai lá e fala: não, um homem me ajudou aí, eu sou do alto escalão, gostaria que restituísse ele aí, deixa ele ser meu auxiliar aqui. A Bíblia diz que durante 2 anos se esqueceu o copeiro de José na prisão. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Nem tudo aquilo que Deus te prometeu é para realizar no teu tempo. Nem tudo aquilo que Deus te prometeu é para realizar no meu tempo. Tem coisas, irmão, que é só no tempo de Deus. Talvez esses 2 anos aí de José está dizendo: Deus se esqueceu de mim. Mas Deus está dizendo: não esqueci de você não. Como eu não me esqueci lá atrás da sua mãe, eu também não me esqueço de ti. 2 anos passou. Aí Faraó tem um sonho, as vacas magras, não temos mais tempo. Aí o copeiro se lembrou de José. Quando ele se lembra de José, olha, lá no cárcere tinha um hebreu. Identidade, tinha um hebreu. Aonde você estiver, como eu já disse, sempre vai ter um servo de Deus, uma referência. Tem um hebreu que assim aconteceu. Então Faraó manda José. José interpreta 7 anos. Isso representa 7 anos, 3 anos e meio de abundância, 3 anos e meio de escassez. E assim acontece. José é tirado do cargo, tirado do cárcere. Capítulo 41. Se o copeiro tivesse se lembrado dele, ele ia ser auxiliar de copeiro. Mas no capítulo 41, a Bíblia diz que Faraó colocou José como governador de toda a província do Egito. E a Bíblia diz mais, que somente Faraó, assentado no seu trono, era maior do que José. Então nessa noite Deus está dizendo para mim e para você que está aqui: você que tem sonho, que tem projeto de Deus, podem zombar de mim, podem zombar de você, mas você foi chamado por Deus. Você tem sonho de Deus, você tem promessa de Deus, e Deus vai concretizar tudo isso na tua vida em nome de Jesus.